Paz do Senhor Jesus. Essa é mais uma reflexão à luz da Bíblia. Eu sou o prefeito Paulo Sena, ministro com um único compromisso em pregar a verdade, baseado na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é minha única referência, a Bíblia é a minha única verdade. Se você não crê na Bíblia, então não tem como eu palestrar com você, não tem como a gente conversar. Mas para aqueles que creem na veracidade da Bíblia, eu vos falo. Hoje eu quero falar sobre um assunto chamado Santa Inquisição da Igreja Católica. O que foi a Santa Inquisição Católica? O que foi a Santa Inquisição? Baseado no texto que está escrito aqui na Revelação, o livro da Revelação do apóstolo João, o livro do Apocalipse, no capítulo 17, versículo 1, que tem por título A Queda da Grande Babilônia, a visão da grande prostituta assentada sobre a besta. Versículo 1 do capítulo 17 do Apocalipse diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 traças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, do sangue das testemunhas de Jesus Cristo. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Capítulo 18, versículo 1. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente e com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todos os espíritos imundos, e refúgio de todas as aves imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumulam até os céus, e Deus se lembrou da iniquidade dela, dos pecados dela. Deus se lembrou. A Santa Inquisição Católica foi uma das coisas mais horríveis, mais abominável, mais sombria, um passado mais sujo do catolicismo romano da Igreja Católica. Eu estou aqui com um estudo prático de um site muito seguro que fala sobre a Santa Inquisição, ou o que foi a Santa Inquisição. Eu vou ler para vocês algumas referências desse estudo e peço que vocês também pesquisem no site para descobrir o que foi a Santa Inquisição, porque a Igreja Católica matou mais do que a Primeira Guerra Mundial. Mais de 9 milhões de pessoas foram mortas com a Santa Inquisição. Eles torturavam, eles perseguiam, matavam, queimavam em fogueira pessoas vivas em praça pública, taxavam as pessoas de heréticos, chamava de os hereges, simplesmente porque as pessoas não queriam seguir os dogmas, a doutrina católica. E por causa disso, muitos cristãos, por crer no Evangelho verdadeiro, imaculado, foram mortos, torturados, queimados por essa instituição chamada Igreja Católica Romana. A Santa Inquisição, ela foi dirigida pela Igreja Católica Romana e foi criada no século XIII,
durante a Idade Média, conhecida como a Idade das Trevas. Era uma espécie de tribunal religioso que condenava todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica ou era considerado uma ameaça às suas doutrinas. Eles eram denunciados, perseguidos, julgados e condenados. Às vezes até eram queimados vivos em praça pública, e a pena mais leve era prisão temporária ou perpétua. Os perseguidores, eles acusavam, só bastava duas testemunhas para eles acusar. Duas testemunhas, falso ou não, condenava qualquer cidadão ou qualquer cidadã que não aceitasse a doutrina católica, simplesmente pelo fato de crer no Deus vivo e seguir o Evangelho puro e imaculado. Pessoas eram mortas, torturadas, queimadas em fogueira, às vezes tomavam os seus bens e aprisionavam pessoas. Uma prisão podia ser temporária ou até mesmo perpétua. E isso foi ocorrendo durante o século XIII. Aos meados do século XX, a Igreja Católica dominou. Com a Santa Inquisição, ela criou um medo na população e praticamente obrigou as pessoas a seguirem os dogmas católicos. E muitas das vezes as pessoas eram obrigadas a seguir essa religião. Mas graças a Deus, que Deus sempre levanta homens. E durante esse período de Santa Inquisição, durante esses 600 anos de trevas, de morte, onde a igreja atuou como juiz e condenou pessoas inocentes, Deus levantou homens como Martinho Lutero e como outros reformadores que combateram esse falso ensino católico, essas heresias católicas que é pregada até os dias de hoje. E esses homens, sim, conseguiram proclamar o Evangelho verdadeiro e conseguiram resgatar. E com a nova reforma protestante, Deus mais uma vez mostra o caminho do Evangelho imaculado, sem heresias, sem perseguição, sem mentira, onde a palavra de Deus prevaleceu como a única verdade, e a veracidade da Bíblia tem se expandido no mundo. Hoje em dia, a grande Babilônia caiu, porque hoje em dia existe mais evangélico no mundo, existe mais crença cristã no mundo do que essa seita chamada catolicismo romano. Os perseguidos não podiam saber porque foram denunciados, mas podiam dizer o nome dos seus inimigos para que o tribunal averiguasse. Às vezes nem sequer sabia porque estava sendo julgado e bastava apenas duas testemunhas para que fosse condenado. Esse tribunal foram ganhando cada vez mais força nos países europeus, como Portugal, Itália, França e Espanha, e na Inglaterra. Muitos cientistas foram perseguidos, censurados e até condenados por defender as suas ideias, que era considerada contrária à doutrina da igreja. Um deles foi o italiano Galileu Galilei, que perseguiu e escapou da fogueira por pouco. Os inquisidores consideravam bruxas as práticas de cura através de chá, remédios feitos de erva ou outras substâncias. Eles perseguiam as mulheres que conheciam essas práticas, alegando que elas eram bruxas. No século XV, o rei da Espanha perseguiu nobres e judeus. Ele reduziu o poder dos nobres e torturavam e mataram os judeus, ficando com a sua riqueza. As acusações, na maioria das vezes, eram injustas, infundadas, mas ainda assim, os inquisidores não perdoavam os acusados. Milhares de pessoas foram torturadas, presas e queimadas vivas. Tudo isso com o apoio da Igreja Católica, do Papa. A Inquisição Espanhola foi a mais famosa, pois foi a mais marcante e a pior de todas. Do século XV ao século XIX, Fernando de Aragão encontrou um meio, a Inquisição, de perseguir seus opositores para conseguir o poder total sobre o reino de Castela de Aragão, a Espanha, e ainda conseguiu expulsar aqueles que achavam que não mereciam viver nas terras espanholas, os judeus cristãos e os muçulmanos. Aleluia. Em Portugal sempre existiu uma preocupação do Estado em combater ideias consideradas perigosas à Igreja Católica, mas em 1536, quando a Inquisição chegou ao país, as coisas pioravam e o povo foi convidado a denunciar os casos de heresia
que tivesse conhecimento. No período entre 1540 e 1794, os tribunais de Lisboa, Porto Coimbra e Évora registraram 1.175 pessoas mortas nas fogueiras, 636 efígies queimadas e 25.590 pessoas foram condenadas inocentemente pelo Tribunal Romano, pela Santa Inquisição. Durante o período colonial, alguns tribunais chegaram a ser criados aqui no Brasil, mas não possuíram tanta força como na Europa. A maioria da parte das pessoas julgadas e condenadas estava no Nordeste, geralmente por heresia. A Inquisição brasileira também perseguiu alguns judeus que moravam aqui na época. Aleluia, glória a Deus. A Santa Inquisição teve seu início no ano de 1134, em Verona, com o Papa Lúcio III. Em 1198, o Papa Inocêncio III já havia liderado uma cruzada contra os albineses, hereges do sul da França, promovendo execuções em massa. Em 1229, sob a liderança do Papa Gregório IX, no Concílio de Tolosa, foi oficialmente criada a Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício. Em 1252, o Papa Inocêncio VI publicou o documento intitulado Adventio Extirpado, que foi fundamental na execução do plano de exterminar todos os cristãos considerados hereges. O Adventio Extirpado foi renovado e reformado por vários papas. Nos anos seguintes, em 1320, a Igreja, a pedido do Papa João XXII, declarou oficialmente que a bruxaria e as antigas religiões dos cristãos constituíam um movimento em uma ameaça hostil à Igreja Católica. Os inquisidores, cidadãos encarregados de investigar e denunciar os cristãos, eram doutores em teologia, direito canônico e civil. Inquisidores e informantes eram muito bem pagos pela Igreja Católica. Todos os que testemunhavam contra um cristão supostamente herege recebiam uma grande parte das suas propriedades e riqueza caso a vítima fosse condenada. Os inquisitores deveriam ter no mínimo 40 anos de idade. Suas autoridades eram otorgadas pelo Papa através de uma bula que também podia incumbir o poder de nomear os inquisidores a um cardeal representante, bem como os padres e frades franciscanos e dominicanos. As autoridades civis, sob ameaça de excomunhão em caso de recusar aceitar a doutrina católica, eram ordenadas a queimar os hereges, camponeses, famílias inocentes. Eram incitados, ludibriando com a promessa de ascenderem ao reino divino. A Inquisição Católica foi a pior mancha na história. A Idade Média se iniciou com a Santa Inquisição, que foi o período das trevas, o período mais sombrio da Igreja Católica. Essa é a verdade da história do cristianismo católico. A igreja que mais matou, que mais torturou, que mais queimou famílias em fogueira. Esse é o catolicismo romano. Eu sou o presbítero Paulo Sena e trago as verdades, sem medo. Desafio qualquer papa, qualquer padre, qualquer bispo a distorcer o que eu estou pregando aqui. Porque tudo que eu falo tem base histórica e está cobertamente acobertada com as escrituras sagradas. Se o que eu prego no meu canal não estiver dentro das escrituras sagradas, eu deixo de gravar, eu deixo de mandar essas mensagens. Mas isso é um alerta para você. Sai dela, povo meu, como está baseado lá em Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não venha a sofrer quando Deus vier julgar essa mãe da prostituição, essa igreja que se corrompeu durante 600 anos, matou, torturou e queimou milhares de famílias. Que Deus te abençoe, fica na paz, a paz que excede todo o entendimento.
Glória ao nome de Jesus.